Pessoal, hoje eu vou trazer uma empresa que eu sempre quis analisar aqui no canal, que é a Dexus Participações. Vamos ver se ela vale a pena nos preços atuais, as projeções de lucros e dividendos e ver qual que é o potencial dessa empresa para o longo prazo. Inicialmente, analisando as cotações, desde o último pico, em meados de 2021, a gente tem uma queda consolidada de quase 62%, uma queda expressiva. Isso aconteceu, na minha visão, por conta de resultados não recorrentes que inflaram os balanços dos trimestres de 2021. O mercado não entendeu dessa forma, acreditou que esses resultados seriam mantidos, mas não foi o que aconteceu. E nós vamos ver quais são as perspectivas desses resultados e se eles justificam toda essa queda nas cotações. Então, entendendo como que a Dexus ganha dinheiro, a Dexus ela tem participações no setor de química e aço. Então, no setor químico, ela tem 90% da GPC Química, que é uma empresa que produz formol e metanol, basicamente, alguns outros derivados, mas principalmente formol e metanol, por meio da Metanor SA e da Copenor. E ela tem 48% da Apollo Tubos e Equipamentos, que é uma empresa que produz aço para o setor automotivo, construção civil, que também detém uma outra subsidiária, que é a Apollo Tubulars, que produz tubos de aço para o setor petroquímico. Então é uma empresa bem interessante, atua em diversos setores, bem diversificada, a Dexus Participações. Olhando para os resultados, nos 6 primeiros meses de 2022, nós tivemos uma EBITDA da GPC Química, já considerando aqueles 90% que a Dexus tem na GPC Química, de 112 milhões, o que representou uma alta de 43%, uma alta dos resultados recorrentes, né, do EBITDA recorrente. Então, 112 milhões de EBITDA nos 6 primeiros meses para a GPC Química. E para a Apollo, nós também tivemos um crescimento menor de 13%, mas um crescimento bom no EBITDA de 63,7 milhões para 72 milhões. Então, somando esses dois EBITDAs, a gente chega em 184 milhões de EBITDA nos 6 primeiros meses, que é um valor considerável. Avaliando a margem EBITDA, nós vemos que ela se mantém, acaba sendo um pouco mais alta nos segmentos de aços. De toda forma, é uma margem mais ou menos constante entre 15% e 20%, o que facilita a nossa análise. Olhando para os indicadores de valuation, que ainda estão um pouco alterados por conta dos resultados de 2021, a gente chega no PL de 3,58, que se nós desconsiderarmos os resultados não recorrentes, com certeza esse PL aqui vai subir. PVP de 1,18, um EV/EBITDA de 2,94, que nós vamos ver que se for anualizado o EBITDA desses 6 primeiros meses, esse EV/EBITDA vai cair, o que chama atenção, é interessante. Nós temos uma margem EBITDA de 13%, ok, um ROIC de 26%, muito bom, e um crescimento de lucros e receitas de 26,9%, que também é excelente. No longo prazo, se ela conseguir crescer, por ser um small cap, ela vai multiplicar de tamanho várias vezes em poucos anos. Continuando nossa avaliação de números, ela tem um valor de mercado de 618 milhões de reais, uma dívida bruta de 335, 119 de caixa, o que nos dá uma dívida líquida de 215 milhões, que é o que provavelmente vai gerar mesmo custo de dívida, porque esse caixa também remunera CDI, então acaba barateando um pouco mais o custo de capital. Então, ótimo, ela tem um pouco de caixa e um patrimônio líquido de 526 milhões. Então, a empresa está sendo negociada praticamente a patrimônio líquido, o que chama atenção, indica que ela pode estar barata. Com relação ao payout, ela tem uma média de 20,45, mas por via de análise nós vamos considerar 25%, que é o que está no estatuto dela de distribuição de 25% do lucro líquido ajustado. Ela teve um lucro líquido nos 6 primeiros meses de 88 milhões, o que chama a minha atenção porque ela teve um EBITDA de 184 milhões e só 88 virou lucro líquido. Então eu já enxergo aqui que existe o potencial dela melhorar eficiência e conseguir transformar uma quantidade maior desse EBITDA em lucro líquido. Basicamente eu estou dizendo que a empresa pode melhorar em eficiência e é o que, a principal ponto que eu vou olhar na Dex nos próximos trimestres é isso aqui, se ela vai conseguir converter melhor esse EBITDA em lucro líquido. E até o momento ela não distribuiu nada de dividendos, não anunciou nada, então nós temos aí já 88 milhões declarados que ela vai ter que anunciar proventos, pelo menos 25%. Outro ponto importante é a redução da alavancagem. Ela estava em recuperação judicial em 2015, saiu da recuperação em 2021, então a gente vê que teve uma evolução grande da desalavancagem da companhia, o que é muito positivo. E nós chegamos agora em 0,9 vezes o EBITDA. Então ela tem aquele EBITDA de 384 milhões e a dívida dela está em 339, a dívida bruta, né? Então um endividamento baixo, a geração de caixa dela é totalmente suficiente, então a dívida não é uma coisa que me preocupa agora.
A única coisa que me preocupa em relação a essa dívida é o custo médio da dívida, que é de 15,6% ao ano, que eu considero alto. Eu acredito que muito desse custo está por conta de crédito que ela pegou ainda na recuperação judicial, que era muito mais caro, mas que com o passar do tempo esse custo aqui vai diminuir para pelo menos CDI. Então, se a taxa de juros baixar, a gente vai ver um ganho considerável no custo de capital da Dex. E chegando nas nossas projeções, né, realmente entender se essa empresa está cara ou barata, ela já apresentou um EBITDA de 184 milhões, lembrando que desses 184 milhões, apenas 88 milhões viraram lucro líquido, né, que é o que vai ser utilizado para calcular dividendos. Então, eu considero que ela ainda pode apresentar uma melhora operacional nos próximos trimestres e conseguir converter melhor esse EBITDA em lucro líquido. Por quê? Porque ao analisar o DRE, eu não consegui encontrar, ao analisar o DRE dela, eu achei o custo financeiro muito alto, eu não consegui entender direito o que é esse custo financeiro, isso me deixou com uma pulga atrás da orelha, mas o fato é que ela não está conseguindo converter basicamente o EBITDA em lucro líquido, e isso chama muito a minha atenção. Se a gente analisar o EBITDA dela, vai dar 350 milhões de reais, valor de mercado 618 milhões atualmente, então daria um EV/EBITDA de 1,7 vezes, o que é excelente, que indica que ela está no múltiplo bem atrativo em relação ao EV/EBITDA. O problema é que ela não está conseguindo converter isso aqui em lucro líquido, e na hora que nós formos calcular a porcentagem desse lucro que vai virar dividendos, vai ser um valor baixo, por conta dessa conversão aqui está muito baixa. Mais uma vez, eu acredito que pode haver um ganho operacional nos próximos trimestres, e isso aqui é a principal coisa que eu estou olhando na Dexo. Se ela começar a entregar isso e se ela continuar barata da forma que está, com certeza vou colocá-la em carteira, porque mesmo se a gente considerar um lucro líquido de 220 milhões, né, que seria a gente extrair do EBITDA o custo de dívida de 50 milhões, que é em linha com o que ela está apresentando, os impostos e a depreciação, a gente vai chegar no lucro de 220 milhões, 25% desse lucro vai dar 55 milhões em dividendos, ela tem 94 milhões de papéis, então vai dar um dividendo projetado para 2022, lembrando que ela tem até o mês 4 de 2022 para fazer esse pagamento de 58 centavos por ação, o que é um ótimo valor, que devido às taxas de juros estarem mais altas, eu estou considerando uma taxa de retorno de 8%, nos daria um preço teto, nos levaria a chegar no meu preço teto pessoal, que é de 7,31. E isso aqui não é recomendação, nem de compra, nem de venda, nem de manutenção de ativos. Nada impede que as cotações continuem caindo ou que elas disparem, mas na nossa carteira a gente foca em gerar renda passiva através de dividendos, e com esses cálculos a gente consegue entender mais ou menos quanto essa ação vai gerar por ano e se faz sentido inserir ela na nossa estratégia de investimentos ou não. Se você gostou dessa análise, considere se inscrever no canal, ativar o sininho para você não perder as próximas. Deixa o like, tamo junto, muito obrigado.